entrego esse culto de hoje em tuas mãos, que seja para glorificar e honrar o teu nome, Senhor. Esteja com cuidado de tudo que será, Pai, ministrado aqui no teu culto, Senhor. Recebe, Pai, todo o nosso louvor e toda a nossa adoração, Senhor. É o que oramos e te agradecemos no seu santo nome. Amém. Amém. E agora, então, vamos iniciar o nosso período de louvor. E eu entrego isso para a família do Ailton, a Dani e o Vitor. Então, pode iniciar o período de louvor. Essa é especial para a nossa mãe, a Dani, e para todas as mães. Essa saiu do forno ontem. Desde o ventre, tu me olhas com amor me vê aqui. Eu sou filho, bem querido, aos seus braços é o meu lugar. Não sei me expressar, só tenho a agradecer. Amor de mãe, incomparável. Amor de mãe, incomparável. A cada dia sua vida me ensina a ser melhor. A cada dia sua vida me ensina a superar. A cada dia sua vida me ensina a ser melhor. A cada dia sua vida me ensina a superar. Amor de mãe, incomparável. Amor de mãe, incomparável. Amém. Essa foi feita ontem em homenagem à nossa mãe e a todas as mães se sintam abraçadas nesse dia especial. Meu orgulho me tirou do jardim, a humildade colocou o jardim em mim. Se eu vim dentro do Senhor, em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim.
Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu faria. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça ou recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Yeshua. De Patrícia Silva. Mamãe, quero te agradecer pelo perdão, pela bronca, pelo abraço, pelo pão, pela mesa, pela festa, pela energia e pelo afago, por tua capacidade de perdoar e organizar. Quero te agradecer, mãe querida, pelo colo, o apoio e a prece, pelo impulso, o empurrão e o aplauso, pelos braços abertos e as mãos estendidas, pela cumplicidade na luta, na derrota e na conquista, por tua capacidade de perdoar e estimular. Quero te agradecer, mamãe, pelo soluço, pelo choro compreendido, pela lágrima enxugada, pela atenção ao mínimo ruído, por decifrar o balbucio, a palavra ensaiada, a frase inacabada, o pensamento escondido, a expressão disfarçada, por tua capacidade de perdoar, estimular e ouvir. Quero te agradecer, minha mãe, por entender meus projetos, teimosias, desordens, exigências, por descobrir escondida em cada gesto a vontade enorme de me afirmar e ser gente. Agradeço-te, mãe, não só por tua capacidade de perdoar, mas também de organizar, estimular, ouvir, compreender. Amém. Mamãe, quero te dizer muito obrigada pelo sonho, pelo sim, pela vida. Enfim, por tua capacidade de amar. Amém.
Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me, Senhor, oh mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vinda eu anseio do meu Salvador, que em breve virá me levar ao céu onde vou para sempre morar, com remidos à luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Amém. Amém. Somos felizes. Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, porque hoje nós comemoramos e celebramos o Dia das Mães e não tem como se curvar diante do Senhor e não lembrar, e não pedir, e não rogar a Ti com toda a humildade que as Tuas bênçãos e que a Tua plenitude possa estar alcançando a cada uma delas, multiplicando o seu vigor físico, dando paciência, Senhor, dando a sabedoria que requer para o exercício. Eu acho que talvez dizem que é do melhor ofício do mundo, que é ser mãe, que é criar alguém, que é discipular alguém em caráter, em amor. Então, que a Tua graça os alcance a cada dia. Deus, em nome de Jesus, eu também quero te pedir, ó Deus, por todas as pessoas que se encontram enfermas e que têm sido semanalmente colocadas na Tua presença. Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa cuidar de uma maneira muito preciosa e particular de cada pedido que foi colocado. E aqui eu não vou nem ousar a lembrar de alguns nomes para não esquecer de outros. Mas o Senhor sabe de cada um, de pessoas que, inclusive, já estão contraídas com a questão do vírus. Então, que o Senhor possa estar cuidando não só dessa pessoa, mas fortalecendo também na fé, juntamente com a sua família, que em breve possam sair desse momento. Também peço a Deus para que o Senhor possa estar guardando emocionalmente cada membro dessa igreja, cada membro dessa família aqui hoje representada. Em nome de Jesus Cristo, que tudo isso venha passar o mais breve possível e que venhamos estar fortalecidos emocionalmente, guiados pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Eu peço a Deus, pela nossa nação, para que o Senhor possa nos guiar
a um caminho de melhora o mais breve possível. Que o impacto econômico seja o menor possível, que o impacto, ó Deus, a nível de saúde seja o menor possível, e que venhamos a saber que o Senhor está no controle de todas as coisas e que nada acontece por acaso e sem a tua permissividade e vontade. Deus, muito obrigado por esse momento juntos, e que o culto de hoje venha apenas a nos fortalecer ainda mais como membros desse lugar, como família que somos em Ti, e que o Teu amor, ó Deus, recaia de um modo muito particular nesse dia. Fala conosco, é o que queremos continuar te ouvindo através das mensagens e depoimentos, através da palavra e após o culto, através de um bate-papo agradável, como todos os domingos. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. É de Marlene Bossinger de Souza. Essa poesia se chama Gratidão. A minha mãe me contou, Senhor, me contou os teus grandes feitos. Fez-me compreender o teu poder, que é acima de todas as coisas. Levou-me a conhecer o verdadeiro significado da comunhão. Comunhão com o Senhor, com o meu próximo, comunhão comigo mesma. Fortaleceu-me em tenra idade. Pude sentir, como num quadro vivo, a fé dos patriarcas, revelada em tua palavra. Pude vibrar com os feitos heróicos de plena confiança em ti, que eu ouvia através das histórias. Pude caminhar com o povo de Israel, compreender a trajetória, a tua provisão, teu auxílio. Pude deter-me na pessoa meiga de Jesus e usufruir dos seus ensinos. E na vida dos apóstolos, sentir também aquilo que posso ser e o que devo fazer. A minha alma se alegra em ti, Senhor, porque desde a infância pude usufruir, sentindo e me apoderando dessa fé. A fé em todos os momentos, a fé anunciada e vivida, a fé fortalecida. Pude passá-la aos meus com plena convicção. Hoje usufruo dessa bênção vinda de ti, dada aos meus antepassados. Revelação da tua palavra. Bênçãos que posso transmitir. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. A minha mãe ousadamente me falou de ti. Joia. Tá bom, queridos, eu quero pensar um pouco com vocês no livro, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, e eu vou tomar como referência, principalmente, dos versos 1 até o verso 4 com vocês. Eu quero pensar sobre esses 4 versículos, principalmente dos 2 primeiros, tá? Por conta do tempo, tá? Mais por conta do tempo. Então, eu quero ler para vocês, se você puder abrir aí no texto sagrado, diz assim, bastante conhecido por nós, não é? Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos. Antes, criem-nos, segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então, eu havia falado que nós vamos ficar mais nos 2? Não, nos 3 primeiros mais, né? Tá bom? Já fui abençoado com a oração do querido Anderson, não é? Irmãos, quando nós olhamos esse texto aqui,
especificamente, nós temos que dar um passeio, voltar aí um pouco ao direito romano, não é? Eu não tenho formação no direito, mas para você compreender o contexto do texto, porque algumas coisas são ditas, você vai ter maior clareza quando você vai compreender as leis romanas, porque Paulo fala algumas coisas, né? Quando Paulo está falando sobre este assunto, está em vigência no Império Romano o regime pater potestas, onde o pai ele tinha o direito absoluto sobre os filhos, né? Sobre o filho. Ele podia casar o filho com quem ele quisesse, ele podia divorciar o filho, sob sua decisão. Ele podia também escravizar o próprio filho. Muito mais que isso, ele podia rejeitar o filho, caso o filho tivesse alguma doença, alguma enfermidade. Pior de tudo é que ele podia prender o filho e ele podia matar o filho. Então, isso fazia parte do direito romano à época, só para compreender os escritos neste momento, né? Então, ele tinha o poder da vida e da morte, que era a lei das 12 tábuas, que funcionava naquela época, né? Então, se um filho não era, se um filho ele fosse rejeitado nessa época do Império Romano, ou do direito romano, da República Romana, né? O pai tinha o direito de decidir a morte do filho. Tá? Então, também o direito ele estabelecia as obrigações dos pais para com os filhos. Por isso o texto, o apóstolo Paulo ele discorre sobre os deveres dos filhos, ele fala sobre os deveres dos servos, também dos escravos, a partir do verso 6, a partir do verso 4, ele trata sobre o dever dos escravos, mas ele trata também sobre as obrigações dos pais ou dos patres familias, esse termo mais do latim, né? Então, ele era uma personalidade jurídica plena, e até os filhos adultos casados, eles estavam ainda sob total sujeição aos seus pais, porque ele tinha esse poder. Tá? Inclusive, os bens que os filhos pudessem adquirir estavam também sob domínio dos seus pais. Para vocês verem a autoridade paterna naquele tempo. Não é? E até a esposa, ela também estava sujeita como uma serva, como uma escrava, ainda também. A esse pater potestas, né, que era o detentor de tudo, ele mandava, ele tinha o poder legal. Então, somente quando esse detinha esse poder, esse pai que detinha esse poder morria, então um dos filhos, e aí eu não sei explicar qual deles agora, assumia esse comando, esse poder, tá? Na sequência, sobre tudo, sobre os escravos, tá? E, enfim, era uma lei bastante difícil, né? Imagina se isso existisse ainda nos tempos atuais, né? Então, a família, então, ela vai, ao longo do tempo, sofrendo muitos abalos. E o fato da família sofrer abalos, o que deve a recasamentos, a família ela foi ganhando, ela foi se desestruturando ao longo do tempo por vários motivos. Os adultérios, eles foram enfraquecendo a família, né? Os recasamentos, as separações e recasamentos foram enfraquecendo as famílias, e com isso, então, foram criadas leis associadas, outras leis, para legislar sobre o novo funcionamento da família. Pretinha, vai para lá que você está ligando aqui. Então, irmãos, então, outras leis foram criadas para legislar sobre a destruição familiar que foi acontecendo ao longo do tempo. Então, como aspecto introdutório, não é? Nós vimos aqui as bases da cultura por onde Deus traz esta revelação paulina para estruturar a família que vivia em crise. Esta era uma realidade, é a realidade desse momento.
Então, e Deus começa, então, a estruturar a família sem a tirania, né? Sem a dominação, sem a tirania do masculina, né? Sem a dominação masculina autoritária. E, na verdade, construída sob as bases dos pilares da família romana, né? Contudo, com as referências dos céus, com a vontade de Deus, do cristianismo. Então, a gente nota o seguinte, que a história ela está sempre nas mãos de Deus. Então, Deus não perde o controle da história, e Deus trabalha através da história, porque a história pertence a Deus, tá? Então, quando nós olhamos Deus estruturando a família, nos capítulos 5 e 6 de Efésios, então, aí, quando nós percebemos Deus estruturando a família, nós olhamos aqui o suprassumo extraído, o apóstolo Paulo trazendo a revelação, o suprassumo da estrutura familiar cristã, né? Então, aí nós podíamos começar por Efésios, no capítulo 5, apesar de eu ter citado o capítulo 6. No capítulo 5, logo a partir do verso 22, né, um verso que os homens gostam muito de falar, os maridos, né? Vós, mulheres, submetei a vossos maridos como ao Senhor. Paulo estava exatamente contestando a situação daquele tempo. Então, Deus muda a relação do homem para com a mulher e ele coloca Cristo na estrutura familiar. Então, o cristianismo entra na estrutura familiar para reorganizar a estrutura familiar. E assim, então, o casal ele passa a se tornar um tipo de Cristo com relação a Cristo e a igreja. Então, o homem já não tem mais esse poder autoritário sobre a esposa. E a esposa entra agora na estrutura familiar. Olha que interessante isso. A mulher ela entra na estrutura familiar tão poderosa quanto a igreja, tão submissa e tão crédula quanto a igreja, e tão cuidadora, e tão amável e afável quanto a igreja. Então, olha aqui uma tendência normal da mulher, a esposa, cuidar, né? Amar, cuidar, se doar. Deus, então, traz a mulher para a estrutura familiar e cai, então, aquele conceito que era trazido como sombra do texto, do direito romano, o pater potestas, onde o homem tinha total autoridade e até todo o poder legislativo sobre a família, judicial, policial, e aí traz a mulher, e a mulher é trazida para estar ao seu lado, para junto com ele, então, agora governar este lar em termos espirituais, tá? E aí, então, quando Deus faz isso, e a mulher é comparada com a igreja, então, se a mulher ela é comparada com... veja só, Cristo é cabeça da igreja, o homem é cabeça da mulher, mas a mulher é comparada na sequência do texto do capítulo 5 à igreja, e o marido cuida da igreja, como Cristo cuidou da igreja. O marido cuida da esposa como o Cristo cuidou da igreja, dando a sua própria vida por ela. Então, dá para você entender que, às vezes, o que aparentemente se torna um autoritarismo masculino no verso 22, vós, mulheres, sejam submissas a vossos maridos, é totalmente ao contrário. É Deus colocando a mulher numa posição muito elevada, comparando-a com a igreja, e Cristo, e o homem submisso a Cristo, que é o cabeça da igreja. O homem se torna cabeça da mulher como Cristo, o cabeça da igreja. Então, essa linha, e eu não vou dizer nem hierarquia, eu ia dizer essa hierarquia, ela é espiritual? Não. Então, esse vínculo, ele é muito espiritual, porque ele é um tipo de relacionamento entre Cristo e a igreja. Cristo não é autoritário para com a igreja, Cristo não diz absurdos para a igreja, Cristo não ofende a igreja, por outro lado, não se rebela contra Cristo,
a igreja acredita em Cristo, a igreja se submete a Cristo. O homem, neste caso, se torna um referencial de Cristo e a mulher se torna um referencial comparativo à igreja. Tá? Muito bacana isso, né? Quando a gente consegue entender a raiz do texto, fica mais fácil ver que o texto não é um texto machista. É um texto tão atual como nunca. Era Deus quebrando uma estrutura muito arcaica, muito autoritária, e Deus trazendo, ele reestruturando a família. Aí, quando a gente chega no capítulo 6, então, Deus estabelece o referencial de relacionamento. É isso. Entre pais e filhos e pais, e escravos e senhores e escravos. E aí, então, o capítulo 6, do verso 1 em diante, que diz assim, né? Filhos, obedeçam aos vossos pais, porque isto é justo. E eu peguei essa tradução, porque eu tinha trabalhado com a tradução NVI, linguagem de hoje, mas tem aspectos dessa tradução da versão atualizada que é interessante até para que eu pudesse estruturar esse raciocínio, né? Então, ele diz assim, porque é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo ocorra bem. Então, nisso, eu discorro com vocês no seguinte sentido. Começa, então, o dever dos pais para com os filhos, né? Então, e Paulo, ele menciona 3 motivos que devem levar o filho a ser obediente aos pais. O primeiro motivo é o motivo natural, o motivo da natureza, porque ele diz, é justo. É justo por quê? Porque foi ele quem te criou, foi ele quem te gerou, foi ele quem permitiu que você viesse assim. Nós ouvimos muito hoje de reclamações de filhos, né, que dizem aos pais assim, né, você tem que fazer isto, ninguém mandou você me colocar no mundo. E há pais que escutam esses desaforos. Vir ao mundo é um privilégio, o dom da vida é um privilégio divino. Você teve o privilégio de vir ao mundo. Para vir ao mundo, você precisou do seu pai, que te gerasse com a sua mãe. E aí nós vamos para o ventre materno, toda aquela doçura da gestação, né? O milagre da gestação. Foi ela quem te gerou. Ela cuidou de você antes de você existir. Nesse sentido, o pai e a mãe são um tipo de Deus no cuidado. De gerar, poder de criar. Eles tiveram o poder de criar. Aí nós podemos suscitar, então, o texto tanto de Isaías quanto de Romanos, diz assim, e você, criatura, como você poderá dizer ao Criador, por que fizeste assim? Então, nesse sentido, a obediência, ela é justa, porque foi ela que te gerou. Foi ele, o pai, quem te gerou, e te colocaram no mundo. Né? Então, a obediência dos filhos aos pais é uma lei da própria natureza, é o comportamento padrão da sociedade. E é interessante que todas as religiões pensam ou defendem a mesma bandeira de obediência dos filhos aos pais. Né? Tanto que quando a rebeldia ou o exagero dos pais para com os filhos na disciplina estava ultrapassando os limites, surge a lei da palmada. Então, eu acho que é uma interferência equivocada ou exagerada do Estado para com as questões particulares da família. Mas aí nós temos que nos perguntar, por que o Estado chega a interferir nas questões da família? É porque há desajustes graves na família e o Estado precisa legislar sobre a família. Entenderam? Não quer dizer que o seu lar ou o meu precisasse dessa legislação, mas quer dizer que estava havendo muitos excessos, né? Ok? Por parte dos pais. Só colocando os pais nos seus devidos lugares, né? Tá bom? Então, o que vai acontecer? O apóstolo Paulo, ele cita no livro aos Romanos, ele cita também em 2 Timóteo, que a desobediência aos pais, ela é, inclusive, ela é tão grave, desobediência aos pais é tão grave, que é um sinal um sinal dos fins dos tempos, né? Aos Romanos, quando o apóstolo Paulo fala sobre as relações ilícitas, ele diz assim, né, entre homem com homem e mulher com mulher, ele faz uma citação interessante de se pensar, que está ali no texto.
ele diz assim, verso 28, capítulo 1, verso 28 até o 30, diz assim: além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Fica entregue à sua própria decisão. Então, a rebeldia dos filhos aos pais, daí para frente, não tem mais a tutela paternal. Tornam-se, o verso 29 diz, tornam-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Então, quando há um aspecto de rebeldia do filho ou da filha ao pai ou à mãe, daí para frente, só coisa de pior poderá acontecer. É isso que está dizendo o texto, tá? Diz o texto, estão cheios de inveja, de homicídio, rivalidades, engano, malícia, né? São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam mentiras para praticar o mal, desobedecem aos seus pais. Então, está nesse bloco de coisas do mesmo nível. E quando Paulo fala a Timóteo, não é? Ele orienta Timóteo com respeito ao fim, na segunda carta, no capítulo 3, do verso 1 ao verso 4, ele diz assim: saiba disto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais. E aí junta todas essas características no homem, ou no ser humano, na sociedade desse tempo, né? Ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes do prazer do que amigos de Deus. Então, esse foi o primeiro motivo que eu coloquei, porque o filho deve obedecer aos pais. Porque é justo, porque é um processo da natureza. Foram eles quem colocaram os filhos do mundo. Então, você que está me ouvindo, eu que sou adulto, você que é adulto, gravou lindos vídeos, você fez aquilo que você deve fazer. Talvez nós tenhamos sido muito rebeldes com nossos pais. Quisera que nós tivéssemos todo o conhecimento que temos hoje, mas éramos crianças, né? E fomos rebeldes. Quantas vezes? Mas muitos de vocês que estão me ouvindo tiveram tempo para rever, dizer assim, eu gostaria de fazer aquilo, mas o que minha mãe está falando, o que meu pai está falando, tem alguma coerência. Então você abriu mão da sua vontade para poder obedecer à mãe e você foi bem sucedido. Tá bom? É justo, diz a Bíblia. O segundo motivo é porque o apóstolo Paulo diz assim, é honra. Ele diz assim, honra o teu pai e tua mãe. Que bacana que isso, né? E aí eu digo que honrar não é simplesmente obedecer. Obedecer também não é honrar. Honrar é muito mais que obedecer. É possível que alguém obedeça, mas não honre. Obedeça. Simplesmente diz assim, vou obedecer porque eu tenho que obedecer. Mas dentro da sua mente, ou nos outros comportamentos, ou por detrás, não está honrando o pai e a mãe, não é? E aí eu cito como exemplo o filho mais velho da parábola do filho pródigo. O filho mais novo, ele foi rebelde, saiu de casa. Estava errado. Porém, o filho mais velho ficou em casa, ele obedeceu, mas ele não foi honroso para com o pai. O filho rebelde saiu e ele gastou seus bens absolutamente, ele voltou para casa, reconhecendo o valor do seu pai e honrando o pai. Quando ele chega em casa, o filho mais velho reivindica aquele cuidado que o pai estava dando ao filho. Ele diz assim, você nunca me deu, assim, nunca fez para mim um churrasco de cabrito, né? Então, você nunca assou um cabrito para mim, mas para esse rebelde você assou. Havia no coração dele alguma coisa má, com respeito ao pai e com respeito ao irmão. É importante pensar sobre honra, né? Honrar é mais que obedecer, não há dúvida. Então, deve obedecer prestando honra aos pais. Então, fale bem dos seus pais, fale bem. Pode ser que você não concorde 100% com seus pais.
Fale bem dos seus pais, onde você estiver. Honrar os pais agrada a Deus. Aliás, desonrar os pais é pecado. Você podia, talvez pudesse ler alguns textos para você, eu coloquei aqui alguns textos que falam sobre isso. Resistir à autoridade dos pais também é pecado, insurgir contra os pais, não é? Mas aí eu pergunto aos filhos, não é? E quando a decisão do pai parece não ser acertada? Aí, é como alguém que sente-se vocacionado para o ministério, né? Vou dar um exemplo aqui bastante claro, né? E aí ele diz assim: pai, eu sinto-me vocacionado para o ministério e eu quero ir para o seminário. E o pai ou a mãe dizem: não, eu não concordo com isso. E aí? Obedecer a Deus ou aos pais? Eita, aí. Entendeu? Eu entendi que Deus me chamou para o ministério. Obedecer a Deus ou aos pais? Se você obedece aos seus pais, você está obedecendo a Deus. Se você entende que a vontade de Deus é diferente das ordens dos seus pais, faça como o seminarista. Ele foi orar. Deus, se realmente o Senhor me quer no ministério, que eu vá para o seminário, mude o coração e a disposição mental da minha mãe e do meu pai. O pai, então, depois de tocado por Deus, procurou o filho. Passado um tempo, disse: filho, vá para o seminário. Quem sou eu para interromper a vontade de Deus na sua vida? Entendeu? Nós somos precipitados. Nós queremos resolver do nosso jeito e as coisas, elas dão errado, né? Deus mudou o coração do pai Davi. Deus muda os corações. Então, fica uma palavra também aqui para os filhos e para os pais. Pais, estejam atentos, porque Deus pode mudar o coração. Há pais que são duros. Então, é importante que os pais estejam em séria, profunda comunhão com Deus para compreender. Né? Além do que, honrar pai e mãe traz alguns benefícios, né? Nesta vida. Então, um benefício é prosperidade. Diz assim: você vai ser próspero nessa terra, vai ser abençoado. Tá? Então, você vai ser abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais. Traz longevidade, né? Para que seus dias sejam prolongados sobre a terra. Filhos obedientes aos pais têm vida prolongada. Filhos rebeldes, eles normalmente têm a vida mais encurtada. Caminho por muitos insucessos na vida. E aí a longevidade, ela vai incluir ouvir os pais, ter cuidado com os conselhos dos pais, né? Eu estava perguntando para a Elaine aqueles conselhos que os pais dão, né? Como é que a mãe fala? O filho, quando a mãe falar, filho, dê ouvido. Cita um exemplo. Menino, sai daí, senão você vai cair. Cai. O que mais? Leva o guarda-chuva. Leva o guarda-chuva, vai chover. Chove. Não esquece a blusa de frio, vai esfriar. Esfria. O que mais? Então, tem algumas coisas que elas são interessantes. Então, aí você vai dizer assim, os filhos às vezes falam: a senhora joga praga. Não. A palavra da mãe e do pai, elas são palavras proféticas para os filhos. Os filhos têm que estar atentos, tomar cuidado com isso. Não vai em tal lugar, chegue antes de tal hora. Dê ouvidos. Pode ser que ele esteja confrontando a sua vontade, né? Aliás, um dos papéis dos pais, né? Agora você me entenda bem, um dos papéis dos pais é contrariar a vontade dos filhos. Porque o filho, ele só vê o prazer lá na frente, só vê o prazer sob o seu ponto de vista. O pai e a mãe viveu muito tempo, ele está olhando muito além. Tá? Então, por isso que ele contesta. Então, uma vez, uma irmã perguntou: pastor, é possível uma mãe ser plenamente amiga da filha? Aí eu disse: até quando ela seja adulta ou adulto, não. E isso ela perguntou por conta da filha. Eu disse: até que ela se torne adulta, não. Depois que ela se tornar adulta, acredito que sim. Né? Hoje eu tenho essa experiência prática com os meus filhos. Né? Porque enquanto ele não for adulto, você vai ter que restringi-lo de alguma coisa.
E o vínculo de amizade, ele estabelece o mesmo nível. Então, a partir do momento que você passa a cobrar e exigir, você já não é mais somente amigo, você está um degrau acima. Esse é o papel dos pais. Então, você pode ser um pai amigo, flexível, um pai amigo, não esquecendo que você tem autoridade sobre o seu filho, a sua filha, e você deverá apontar para ele a direção em muitos momentos da vida. E o terceiro motivo que o apóstolo Paulo cita é por conta da fé, é por conta do próprio evangelho. Ele diz assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. No Senhor. Olha que interessante isso, não é? Eu estava vendo, por exemplo, Colossenses 3:20, ele repete esses versículos em Colossenses capítulo 3. Você pode dar uma olhada lá, a partir do verso 20, ele repete, com alguma conotação um pouco diferente, levando em conta uma interpretação cultural. Então, ele diz assim, no Colossenses 3:20 diz, filhos, vocês devem obedecer a vossos pais em tudo. Interessante que nesse texto aos Efésios ele diz, vocês devem obedecer aos vossos pais no Senhor. Ele traz para debaixo da fé, debaixo do guarda-chuva espiritual, debaixo do guarda-chuva cristão. Fica mais forte essa colocação, não é? Então, deve obedecer aos pais. Então, eu quero ir caminhando para o finalmente dessa primeira reflexão, né, desse primeiro momento, dizendo que os pais, então, eles são, para os filhos, um reflexo da presença de Deus, ou seja, os pais são um tipo de Deus na terra, orientando os filhos. Dá para você me entender? Eu não estou dizendo que pai e mãe são deuses. Eu estou dizendo que se tem alguém na terra que se parece muito com Deus na sua vida, é o seu pai e sua mãe. Por isso, tem que haver muita responsabilidade entre pai e mãe, porque eles receberam de Deus uma autoridade muito grande sobre os seus filhos, a ponto de construir neles a relação que nós temos com Deus. Então, a relação de pai e filho e pai deve ser, eu quero dizer, pai e filho deve ser muito aberta, muito acessível, não autoritária, para que o filho tenha uma compreensão mais facilitada do relacionamento dele para com Deus. Vocês já viram aquelas pessoas que tratam Deus de maneira muito distante, como alguém autoritário? Esse é o reflexo da criação. Já viu aquela pessoa que trata Deus com muita liberdade, com muita amizade? Reflexo da criação. Às vezes, nós somos muito... nós pais, por conta do medo, nós somos muito autoritários, pouco amigos dos filhos. Então, nós temos que saber pôr equilíbrio entre a amizade e a autoridade paternal. Porque nós, de alguma maneira, vamos ajudar a construir neles a visão de relacionamento para com Deus. Tá? Isso é muito, muito importante pensar sobre isso. Então, no que os pais são esse reflexo de Deus? No cuidado. Anotei, por exemplo, Lucas, capítulo 11, do verso 11 até o verso 13, muito interessante. É o próprio Jesus quem toma a liberdade para fazer uma comparação espiritual entre Deus entre Deus e os homens e seus filhos, e entre pais e filhos. Ele diz assim, qual pai, e aqui isto no sentido amplo da palavra, né, pai e mãe, qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disto dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem lhe o pedir. Olha que interessante, né? Foi feita uma comparação entre pais e filhos e Deus e os seus filhos, tá bom? E também no aspecto da disciplina, é uma comparação nesse sentido. Quando diz assim, Deus falando para nós, filhos, ele diz, suportem as dificuldades ou as disciplinas, né? Recebendo-as com disciplina do Senhor, Deus os trata como a filhos.
Pois qual filho que não é disciplinado pelo seu pai? Então, cabe ao pai colocar limites. Interessante isso, né? Você, por exemplo, você vai fazer um bolo. Eu gosto de cozinha, né, Brenda? Eu gosto de cozinhar, não que eu gosto de cozinha no sentido de fazer a limpeza. Ai, caramba. Eu, quando vou cozinhar, é muito bom, né, Brenda? Oh, Faço uma sujeira. Gente, eu não sei porque eu uso tanta panela. Eu me disciplino. Mas quando eu olho na pia, quanta coisa espalhada. Tá? Mas eu cozinho bem? Ah, então por isso que ela não briga tanto comigo. Tá vendo? Eu, por exemplo, eu gosto de cozinha, eu gosto de cozinhar. Mas eu não gosto de fazer bolo, não gosto dessas coisas, não tenho muita habilidade para isso. Eu nunca tentei fazer, né? Mas quando você vai fazer um bolo, você põe todos os ingredientes, bate, mexe ali, e quando você vai para o finalmente, o que você faz? Põe numa forma, não põe? Por quê? Você está criando aquele bolo, formando. Para que ele tenha uma forma boa e não se perca, não derrame, você põe na forma. É como criar filho. Você põe na forma. Há pais fugindo da responsabilidade de estabelecer limites aos filhos. Cabe a nós o limite. Sem autoritarismo, com diálogo, mas com autoridade. Tem momento que nós vamos dizer, é assim. Porque eles não vão compreender de outra maneira. Colocar na forma, colocar limite, para que não derrame, não se perca. Eu cito esse exemplo muito prático da vida familiar, não é? O verso 8 de Hebreus, capítulo 12, diz assim, se vocês não são disciplinados, não tem limites, né? E a disciplina é para os filhos, então vocês não são filhos legítimos, e sim ilegítimos. Ou seja, põe o bolo e ninguém vai comer daquele bolo. Não importa se ele estará bom ou não, vai derramar, lambuzar o fogão todo afora, né? Verso 9, olha a comparação quando a gente fala sobre disciplina e Deus disciplinando os seus filhos, o próprio Deus, ele usa os pais como exemplo. Ele diz assim, além disto, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai Celestial, para assim vivermos. Tá? Então, Deus disciplina quem ama e açoita a quem tem por filho. Então, Deus faz isso conosco, e a comparação disso é a disciplina dos pais para com os filhos. No verso 10, encerrando, diz assim, nossos pais nos disciplinavam por curto período. E é verdade. Eu fiquei de castigo. Eu castiguei os meus filhos, que era um tipo de disciplina, que é colocar num cantinho, né, para pensar, e assim vai, não é? E diz o texto, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. No verso 10 também, Deus sabia que nós iríamos errar. Eu vejo quando ele diz ali, né? Ele diz assim, nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Eram os pais que tinham a decisão de disciplinar os filhos, não a lei do país, não uma constituição. Os pais é quem sabe o que acontece em casa. Não é? Então, aí diz assim, mas Deus nos disciplina para o nosso bem. Isso quer dizer que os pais podem também errar no processo da disciplina, e nós temos que tomar cuidado para com isso, viu? Então, eles devem aos pais, por causa da obediência aos pais, por causa do relacionamento que eles têm com Deus. Deixa eu escrever aqui. Ok, ó. Eles devem obediência aos pais por causa do relacionamento que eles têm com Deus. Você quer estar bem com Deus? Esteja bem também com seus pais, primeiramente, viu? Põe a casa em ordem. Vale a pena. A sua oração estará limpa, tranquila diante de Deus. Você vê que até a oração de um marido pode ser interrompida diante de Deus, se acaso ele não estiver sendo amável, compreensivo, como Cristo amou a igreja. Ele diz que a oração dele pode ser interrompida, se ele não for tratá-la com delicadeza, né, com fino trato. Tá? Então, eu vou encerrando aqui, porque ele vai dizer sobre o dever dos pais para com os filhos. Então, voltando àquela situação do pátria post testas, né, voltando à lei do direito humano, então,
quando o pai podia castigar os filhos, o pai podia até matar o filho, deserdar o filho, tal, uma série de coisas, né? Paulo ensina que o pai cristão deve imitar um outro modelo. Olha que gostoso, não é, irmãos? As pessoas às vezes tratam o texto de maneira totalmente equivocada. Então, o texto traz um outro modelo que, de alguma maneira, confronta o modelo romano vigente naquela época. Então, a paternidade, ela é derivada de Deus, ela deriva, ela vem de Deus. O que é derivar, né? É o seguinte, você tem aqui uma tubulação com um cano aqui, né? Eu quero que saia em 2 ou 2 saídas agora. Eu coloco aqui uma peça que vai derivar, um Y, que deriva para lá e deriva para cá. Então, essa autoridade dos pais é derivante de Deus. Deus lhes deu. Então, os pais humanos, eles devem cuidar dos filhos como o Pai Celestial cuida de nós. Agora pesou para você, hein, pai? Não é? Porque, da mesma forma que você quer que Deus te trate, é o seu tratamento para com os filhos. Por isso que ele vai dizer que os pais não devem irritar os filhos, provocar a ira, e daí por diante, tá bom? Eu não vou discorrer mais sobre esse segundo tópico, porque eu preparei um conteúdo ainda bastante extenso, e para esse momento online, se torna muito cansativo, tá bom? Então, Deus abençoe os irmãos, e eu espero que esta reflexão ela tenha sido edificante para a sua vida nesse dia que nós separamos de maneira muito especial para celebrar o Dia da Mamãe. Deus abençoe você, mãe. Deus abençoe você, filho. Que nosso lar, ele possa ser um lar que ande na estrutura espiritual de Deus, conforme a proposta oferecida aqui pelo Senhor para nós pais, não é? O Paulo está considerando o assunto sob o ponto de vista da cultura divina. Não tinha cultura humana, mas ele estabelece a cultura divina. Não adianta os filhos reivindicarem para os pais a questão da lei da palmada. Tem a lei do Senhor. E se houver a lei do Senhor, às vezes a disciplina ela é necessária, mas os pais o farão com muito amor, muito zelo, muito cuidado. Então, aqui é estabelecido o ideal para a sociedade, família, o ideal cristão para todos os discípulos de Jesus. Então, se alguém disse que se o nosso cristianismo não é eficaz para mudar o relacionamento familiar, ele está falido. Pensa nisso, eu vou repetir. Se o nosso cristianismo não é capaz de mudar o nosso relacionamento com a família, então o nosso cristianismo está falido. Ele tem que ter poder para mudar internamente com muito amor, muito zelo, muito cuidado. Deus abençoe você nesse dia. Eu queria orar nesse momento pelas famílias ao encerrar, tá bom? Vamos orar? Você pode orar pelas famílias? Pelas famílias? Senhor, nós somos gratos por Ti, por tudo que tens feito, porque até aqui o Senhor tem sustentado a cada um de nós. Nós estamos aqui para honrar o Teu nome, agradecer a Ti por tudo. E principalmente, Senhor, por não desamparar as nossas mães, cuidar de cada uma, de cada irmã, Senhor, que hoje é lembrada e que muitos filhos estão distantes e seus corações estão apertados, mas a alegria de saber que o Senhor tem cuidado de cada um deles, que é o que cada mãe nesse momento está fazendo, orando e buscando a Tua paz. O Senhor esteja abençoando, Senhor, a cada família, Amém, a cada Pai. lar. Também, Senhor, confortando e consolando os corações, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Que a Tua boa mão esteja a guardar-nos e a derramar as mais ricas bênçãos sobre todo o Teu povo. Amém, Pai. Tudo isso eu te peço, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Obrigado, meus irmãos. Bendito Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento de culto, de louvor, de adoração, esse momento no qual o Senhor nos permitiu homenagear, ó Deus, as nossas mães, ó Deus, essas mulheres que têm dedicado as suas vidas, Senhor, para a educação, para a construção do seu lar, para a edificação da sua casa. Senhor, que as tuas bênçãos se renovem nesse dia, em especial, sobre a vida de cada uma delas. Deus, que no decorrer desse mês de maio,
onde nós temos enfatizado a importância da família. Deus, que o Senhor esteja a nos abençoar. Obrigado porque nessa manhã o Senhor usou a vida do pastor César para nos trazer esse banquete da tua parte, esse banquete espiritual, que tanto falou aos nossos corações. Deus, que na semana que vem o Senhor use a vida do pastor Alexandre, que estará conosco, e no decorrer desse mês de maio possamos refletir, Senhor, nesse momento de isolamento social, de distanciamento físico, ó Deus, que possamos valorizar as nossas famílias, corrigir as falhas, ó Deus, fortalecendo os relacionamentos, o amor, o respeito e a união. Deus, dá-nos uma semana abençoada, debaixo da tua graça, debaixo da tua proteção. Ó Deus, que o infinito amor de Deus, que a graça salvadora do Senhor Jesus e as doces consolações do teu Santo Espírito se derramem sobre esta igreja e sobre o teu povo, espalhado sobre a terra, hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, meus irmãos, que Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada na presença do Senhor.